Imagine um país tão pacífico que poderia quase parecer entediante, sem guerras, golpes de Estado, revoluções ou grandes perturbações durante anos. Esse país existe, o Uzbequistão, localizado no coração da Ásia Central, foi outrora um elo vital da antiga Rota da Seda, onde o Oriente e o Ocidente se encontravam há séculos. Neste país, o russo ainda é amplamente falado ao lado do uzbeque, facilitando a comunicação do dia a dia e refletindo o seu passado soviético. Esta mistura linguística coexiste com fortes laços culturais com países vizinhos como o Cazaquistão, com o qual partilha história, tradições e uma identidade comum da Ásia Central. Aqui, diversas influências étnicas e culturais misturam-se, combinando raízes turcas, persas e eslavas que se refletem na vida urbana, na arquitetura e nos costumes locais. O clima é principalmente continental, com verões muito quentes e secos e invernos frios, o que influencia fortemente o cotidiano. Embora o Uzbequistão seja maioritariamente muçulmano, adota geralmente uma abordagem social relativamente laica, especialmente nas grandes cidades, o que tem um impacto direto na vida diária. Talvez não conheça o nome deste país, mas é quase certo que já viu ou ouviu falar de algumas das suas cidades, da sua história ou da sua importância na Rota da Seda, sem lhe ter dado muita atenção. Com base na minha experiência no local, o Uzbequistão é um país acessível, mas não tão barato como às vezes é retratado online. Não é um país de baixo custo, aliás, diria mesmo que países como a Geórgia ou a Armênia podem ser mais acessíveis em certos aspectos, especialmente no que toca ao arrendamento, onde ainda é possível encontrar apartamentos por menos de 200 euros por mês em algumas regiões do Cáucaso. Bem-vindo ao Uzbequistão, um dos países mais acessíveis do mundo. Imagine gastar apenas 10 a 15 dólares por dia e viver confortavelmente. Um almoço composto por plov, pão tradicionalmente cozido no forno e chá verde com limão pode custar apenas alguns dólares, menos do que um café em muitas cidades da Europa Ocidental. Este baixo custo de vida é uma das principais atrações para os visitantes. Uma noite num hotel simples custa normalmente entre 10 e 20 dólares. Uma viagem de táxi dentro da cidade geralmente custa entre 1 e 3 dólares. E uma refeição completa de comida de rua raramente ultrapassa alguns dólares. Na prática, isto torna o país uma opção atrativa para estadias longas ou um estilo de vida mais tranquilo, mesmo que não seja sempre o destino ultra barato que muitos imaginam. Outro aspecto frequentemente mencionado pelos visitantes à chegada é a experiência de caminhar pelas cidades. Em Tashkent, tal como em Almaty, o forte legado soviético é visível nas grandes avenidas, na arquitetura monumental e, sobretudo, nas passagens subterrâneas para atravessar as principais estradas. Esta estrutura urbana cria uma experiência única para quem explora a cidade a pé. Para se deslocar nas cidades, aplicações como o Yandex Maps e o Yandex Go são praticamente essenciais, já que o Google Maps nem sempre funciona corretamente na região. Os táxis pedidos através do Yandex são geralmente muito baratos, muitas vezes por menos de 2 euros, mesmo para uma viagem do centro da cidade até o aeroporto. Os transportes públicos são ainda mais baratos, com bilhetes que custam apenas alguns cêntimos. As viagens regionais também podem ser bastante acessíveis. Do Cáucaso até Almaty é possível encontrar voos por menos de 100 dólares, enquanto voos entre o Uzbequistão e a Geórgia
podem custar menos de $200, dependendo da época. Até mesmo comboios noturnos em primeira classe podem custar cerca de $50, dependendo do percurso. Todas as imagens deste vídeo foram filmadas por mim no local, sem utilização de material de terceiros ou conteúdo reutilizado sem autorização, ao contrário de muitos outros vídeos de viagens. Neste contexto, um dos temas mais frequentemente discutidos pelos visitantes é a presença e o estilo das mulheres uzbeques. Em cidades como Tashkent e Samarcanda, encontrará uma mistura cultural única. Moldada por influências turcas, persas e eslavas. Isto reflete-se numa grande variedade de estilos de vestuário. Da moda urbana moderna a elementos tradicionais, o Uzbequistão oferece uma grande diversidade. Muitas mulheres participam ativamente na vida profissional, estudando, trabalhando e ocupando papéis importantes na esfera pública. O custo de vida é outro ponto importante. Uma refeição de comida de rua custa entre $2 e $5. Uma viagem de táxi entre $1 e $3. E um quarto de hotel standard entre $10 e $20 por noite. O terceiro grande aspecto é a importância histórica do país. O Uzbequistão foi um importante cruzamento da Rota da Seda, onde mercadores da China, da Pérsia, da Índia e da Europa trocavam bens, ideias e culturas. O país testemunhou o surgimento de grandes impérios e figuras históricas, como Alexandre o Grande, Gengis Khan e Tamerlão, todos contribuindo para o desenvolvimento cultural e arquitetônico da região. Cidades como Samarcanda e Bukhara preservam este legado através das suas cúpulas azuis, antigas madraças e praças históricas. Ao mesmo tempo, o Uzbequistão é um país maioritariamente muçulmano, mas relativamente secular, o que influencia a vida urbana e a diversidade social. O uzbeque é a língua oficial, mas o russo continua a ser amplamente utilizado no dia a dia, especialmente em Tashkent. A hospitalidade está no centro da cultura. O chá desempenha um papel social importante e até a forma como é servido pode influenciar as conversas e as interações sociais. A capital, Tashkent, combina a arquitetura histórica com estações de metro de estilo soviético decoradas com mármore e lustres de cristal. Quando cai a noite, Tashkent transforma-se. A cidade ganha vida, com restaurantes, bares e espaços de entretenimento abertos até tarde. A vida noturna mistura música moderna com influências locais, criando uma atmosfera urbana vibrante que muitas vezes surpreende os visitantes. A segurança é outro ponto importante. O Uzbequistão é geralmente considerado um país com uma taxa de criminalidade relativamente baixa em comparação com muitos outros destinos. Muitos visitantes sentem-se seguros ao circular pelas cidades, embora as precauções normais devam sempre ser tomadas. A população local é geralmente acolhedora e respeitosa. Como em qualquer destino turístico, podem ocorrer preços inflacionados, pelo que é aconselhável verificar os preços antes de fazer compras ou utilizar transportes. O Uzbequistão também é conhecido pela abundância dos seus recursos naturais. É um dos principais produtores mundiais de ouro e possui reservas significativas de gás natural. Petróleo, urânio e carvão. Estes recursos constituem um pilar importante da economia nacional. Na agricultura, o algodão, frequentemente chamado de ouro branco, continua a ser um produto-chave.
embora a sua expansão histórica tenha tido consequências ambientais graves. O exemplo mais conhecido é o Mar de Aral, que quase desapareceu devido ao desvio dos rios para a cultura intensiva de algodão, tornando-se um dos maiores desastres ambientais da região. Nos últimos anos, a entrada de população proveniente da Rússia aumentou a pressão sobre o mercado imobiliário, especialmente em Tashkent, onde as rendas subiram em certos bairros. O Uzbequistão é um dos poucos países do mundo duplamente sem acesso ao mar, o que o torna geograficamente isolado, mas estrategicamente situado no coração da Ásia Central. Com mais de 440 mil quilômetros quadrados, continua a ser um importante cruzamento histórico entre o Oriente e o Ocidente. Hoje, o país combina uma história rica, uma vida urbana em rápida evolução, uma economia baseada em recursos naturais e tradições profundamente enraizadas. Dos bazares tradicionais, as avenidas modernas de Tashkent e das cidades históricas como Samarcanda e Bukhara, a sua cultura contemporânea em desenvolvimento, o Uzbequistão mantém uma identidade rica, que continua a evoluir e a adaptar-se. Se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve, deixa um like e apoia o canal para descobrir mais tesouros escondidos pelo mundo.